Olá novamente, falando agora a respeito da Grécia Antiga. Tá? Aí nós temos uma imagem que é da cidade de Atenas. A cidade de Atenas ela existe até hoje, é a capital da Grécia moderna. E aqui seria as ruínas do Partenon, né? Que existiu durante a cidade de Atenas antiga. Essa cidade de Atenas é considerada uma das mais importantes da Grécia Antiga. Tá? Foi uma das mais importantes e até hoje, na atualidade, é considerada a cidade mais importante da Grécia. Então vamos falar aí um pouquinho sobre essa civilização, né, que traz para nós, né, ocidentais, para a nossa civilização, grandes contribuições, né? Contribuíram muito para a política, para a nossa organização da política, nossa formação, conceitos como democracia, que surgem lá na Grécia Antiga. Até hoje, né, se pratica as chamadas Olimpíadas, que inclusive esse ano haveria uma no Japão, porém foi suspensa devido à pandemia, mas que essa prática, né, esse costume de realizar os jogos, né, chamados olímpicos, iniciou-se ou surgiu lá nessa Grécia Antiga. E também a Grécia contribuiu com a filosofia, com as artes em geral, né, como teatro, literatura e vai por aí afora, tá? Então são grandes contribuições. Quando nos referimos sobre os povos que habitavam a Grécia Antiga, né, de gregos, na verdade estamos nos referindo aos muitos povos que migraram e se estabeleceram na Península Balcânica. O que está se dizendo aqui? Está dizendo, gente, que o povo grego ele não é formado de um povo só, que o povo grego tem a formação de vários povos. Então é parecido com o que aconteceu com os mesopotâmicos, né? Quando a Mesopotâmia começou a ser formada, vários povos imigraram para a região, dando origem a várias cidades-estados, que vai dar origem ao povo mesopotâmico. O mesmo acontece com a Grécia. Né? A Grécia ela passa por uma imigração a partir do século XX a.C., uma intensa imigração de povos que vão se estabelecer na Grécia continental, e esses muitos povos vão dar origem a muitas cidades-estados, né, que era a organização política deles, e eles vão dar origem também ao povo grego. Tá? Então a junção desses muitos povos, não na época, né, mas depois, com o decorrer dos séculos, aí, vai se originar o povo grego. Eram esses povos, né, que imigraram para a região: os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Tá? Esses são os principais, mas existiam alguns povos que já viviam na Grécia Antiga antes mesmo da chegada desses povos. Então eram povos bem mais primitivos, mas também bem mais rústicos, tá? Bem mais, menos avançados, tá? Que viviam ainda de forma tribal. Aí com a chegada desses povos, veio com eles novos conhecimentos e cresce a população e dá origem às chamadas cidades-estados. Estes muitos povos, ao se estabelecer, deram origem a várias cidades-estados, inclusive cidades como a cidade de Atenas e de Esparta. Só que a cidade de Atenas e Esparta, ela vai ser mais, vamos dizer assim, mais jovem em relação a algumas outras cidades fundadas pelo menos pelos aqueus, tá? Então aqui nós vamos ter a migração desses povos. Eram povos que geralmente eram indo-europeus, ou seja, saíam da região ali entre a Ásia e a Europa, da região onde estaria a Rússia, né, a região ali da Hungria. Esses povos vão migrar para a região mais ao sul. Eram povos de pele clara, e que chamados arianos, né, e que vão se estabelecer na região ali. O roxinho, né, as setinhas roxinhas são os jônios, que virão mais tarde, virão a partir do século XII, aliás, por volta do século XIV, XIII, eles começam a migrar. E os aqueus, que são anteriores aos jônios. Os aqueus vêm por volta do século XX a.C., tá? Os aqueus, gente, eles foram importantíssimos. Eles vão fundar
3 grandes cidades na região do Peloponeso, que eu já vou falar sobre isso, que eram cidades que vão influenciar, uma delas, né, a cidade de Micenas, vai influenciar fortemente a Grécia continental, mas depois a gente fala sobre isso. Os eólios, né, aqui é eolion, né, no grego, os eólios é a setinha laranja, e vocês podem ver que eles não ficam só na Grécia continental, né? Eles vão avançar para as ilhas do Mar Egeu, para Creta e para o litoral da Ásia Menor. Hoje não é mais Ásia Menor, hoje é a Turquia. E a setinha verde, que são os dórios, o povo guerreiro, violento, que fundou a cidade de Esparta. Esse povo dos dórios aí, eles imigram mais tarde também, por volta do século XII a.C., tá? Para quase que no mesmo período dos jônios. Características geográficas da Península Balcânica, tá? Quais são as características que essa península apresenta, geograficamente falando? É uma península que tem como característica a região montanhosa, então tem muitas montanhas hoje na Grécia. Essas cadeias de montanhas, ela torna o solo mais... são montanhas pedregosas, ou seja, tem muita pedra, muita rocha, e existem entre uma montanha e outra alguns vales que são férteis, tá? Esses vales são férteis, só que são considerados poucos vales férteis, tá? E tem as encostas também das montanhas, que servem para a produção agrícola e criação de animais, e o litoral, tá? Que eles também utilizavam para a produção agrícola. Porém, gente, não é uma região que era rica na produção agrícola exatamente por falta de condições geográficas mesmo. Então, eles se dedicam à agricultura, à criação de pequenos animais, eles não tinham animais de grande porte, o gado, né, grande, de bois, por exemplo, eles tinham bois, criavam, mas era um gado pequeno, reduzido, tá? Tinham mais gado de animais menores, né, como ovelhas, cabras, e até hoje na região tem bastante desses animais. Mas não é a principal prática econômica deles. Por causa dessa falta, né, de condições geográficas, eles acabaram se dedicando a uma outra prática econômica, que foi ao comércio marítimo, tá? Devido às condições geográficas mesmo deles. É uma região com poucas áreas próprias para a agricultura, que eu acabei de explicar para vocês. Mesmo assim, eles conseguiram produzir, conseguem produzir até hoje, tá? Oliveiras. Então, ali é uma região bem propícia para a produção de oliveiras. A oliveira é uma árvore bem resistente a períodos mais secos, né? A regiões mais pedregosas. O trigo, eles produzem o trigo nos vales férteis, nas encostas e no litoral. E tem muitos vinhedos, né, para a produção de uvas e de cevadas. Então, eram os 4 principais produtos da mesa deles, tá? A oliveira, que eles não plantavam para colher azeitonas, mas para colher azeitonas com o objetivo não de comê-las só necessariamente, mas sim o objetivo de produzir azeite. E eles se tornaram exímios produtores de azeite, é considerado azeite de excelente qualidade, consomem azeite praticamente em toda a alimentação deles, tá? É um hábito deles, e um hábito até muito bem saudável, tá? O trigo, né, que daí é o principal alimento deles, é o pão, assim como a maioria dos povos da antiguidade. O vinho, né, que eles faziam dali a extração da uva para a produção de vinhos. E a cevada, que eles consumiam tanto o grão da cevada, quanto produziam a cerveja, tá? E os demais alimentos, como verduras, legumes, eles produziam também, só que em menor quantidade. E quando eles não conseguiam nenhuma produção, eles compravam. Então, eles importavam muitos produtos agrícolas também. A península, ela é cortada ao meio, né, por um golfo, que é chamado Golfo de Corinto. Eu já vou mostrar para vocês no mapa. E ao norte fica a Grécia continental, e ao sul mais uma península que se liga a outra península, que é a Península do Peloponeso.
Vocês podem estar se perguntando o que é uma península. Estou falando tanto em península e esqueci de explicar isso para vocês. A península, gente, ela é uma extensão do continente, cercada de água por 3 lados e um dos lados ligado ao continente, tá? Então imagine vocês que o braço de vocês, imagine o corpo de vocês como continente e o braço como uma península. Tá? Então o braço é uma extensão do corpo. Então a parte do ombro, né, tá ligada ao corpo, né, e aqui nas laterais nós temos um espaço vazio. Então imagine essas laterais, tá, do meu braço, no extremo da minha mão e nos 2 lados do braço, como se fosse água. Então a península é isso, ela é um braço do continente, cercada de água por 3 lados, como vocês podem ver aqui, ó. Então aqui nós vamos ter o mar Jônico, o mar Egeu e o mar Mediterrâneo, tá? Então cercada de água por 3 lados. E a península balcânica, ela se estende para uma outra península, forma-se lá no extremo dela uma outra península, que é conhecida como a Península do Peloponeso. Então o que acontece? Ela é cortada ao meio aqui, ó, pelo Golfo de Corinto. O Golfo é essa entrada mais aprofundada do mar, né, no continente, que forma esse bolsão aqui, tá? E aí então dando origem a outra península conhecida como Península do Peloponeso. Então aqui vocês podem ver no mapa, tá? Parece que tá um papel engruvinhado. Esse engruvinhado aí são as montanhas, as muitas montanhas que formaram a Grécia, tá? Ó, inclusive no Peloponeso, na própria ilha de Creta. A ilha de Creta a gente já vai falar sobre ela. Ela é anterior aos gregos, a civilização cretense, uma civilização avançadíssima também, e que vieram se estabelecer aqui na ilha ao sul da Grécia. Então eles são anteriores aos gregos, tá? A Turquia também é uma região muito montanhosa. Toda essa região aqui é uma região bem cercada por montanhas, tá bom? Nessa região chove muito pouco. Então durante o ano todo as chuvas são escassas, tá? Chove bem pouco mesmo, é uma região mais seca, né? Chove mais no inverno do que no verão. O verão ele é seco, bem seco, e no inverno é mais chuvoso, tá? Mas não é tanta chuva assim. Como é uma região com poucos recursos naturais, mas entrecortados por muitas baías e golfos, como vocês viram no mapa, isso favoreceu o comércio marítimo. Então vamos voltar no mapa. Então, gente, era muito difícil se estabelecer na Grécia para poder produzir alimentos como os egípcios, né, que tinha abundância de alimento, caso dos mesopotâmicos. Na Grécia, não. Tá? Então, primeiro, por que esses povos que migraram se estabeleceram em cidade-estado? Porque as muitas montanhas atrapalhavam a comunicação de uma aldeia para outra, tá? Então essa falta de comunicação fez que as aldeias crescessem isoladas, crescessem independentes umas das outras, e conforme o crescimento foi avançando, elas se tornaram cidades, e como não havia contato, não havia vínculos com outras regiões, o que acontece? Eles se tornam independentes, daí a formação de cidade-estado. E olha aqui, ó, eles tinham muitas baías, muitas entradas, muitos golfos, tá? Isso favorecia eles a se lançar no mar. Sem contar que Creta, né, a civilização cretense, influenciou os gregos profundamente. E os cretenses já tinham essa prática do comércio marítimo como principal prática econômica. Ok? Então a maior riqueza da civilização cretense e da civilização grega vinha da prática do comércio marítimo. E o que eles vendiam, senhor? O que eles produziam. Né? Então eles criavam ovelhas, extraíam a lã, vendiam a lã. Eles negociavam o azeite, que era muito famoso deles, negociavam o vinho, mas o trigo eles tinham que importar. Eles produziam, mas tinham que importar, porque não era suficiente para o consumo de todos. Bom, e tinha a civilização micênica, né, que aprendeu a trabalhar com vidro,
eles também negociavam, tá? O vidro era um produto raro na época, tá? Poucas pessoas sabiam o segredo de transformar, né, a areia em vidro. Então era um produto extremamente caro, considerado de luxo, e que poucos artesãos conheciam o segredo dessa produção, ok? Aí eu vou parar por aqui sobre os aqueus e a civilização micênica por causa do tempo, tá? Então o próximo vídeo a gente fala sobre eles. Fiquem com Deus, até lá.